Que felicidade, meu filho. Você está a milhares de quilômetros. Imagino você juntinho de mim. Nesta manhã do dia do meu aniversário, o carteiro acaba de me entregar sua carta. A primeira desde muitíssimo tempo. A única que você me escreveu depois dos seus 19 anos. Quantas vezes, quando criança, você chorava desconsolado pela angústia de não conseguir expressar com palavras o quanto me queria. Deve ter sentido o mesmo desconforto ao referir-se agora, enfim, a mim. Quer me repetir o que então, aos 9 anos, você me disse? Como gostaria, mamãe, de adornar sua vida com um bocadinho de felicidade. Nos aconteceu a você e a mim e a seu pai, e não é culpa minha que ele foi condenado à morte. Agora só existe pelas linhas da memória. Por isso hoje você escreveu: tudo o que pareceu não perece, mamãe, porque continua aparecendo em seus tópicos. Somente aconteceu o que afluiu ao remanso de nossas lembranças? Quantas dores tatuadas para sempre na memória. Você me fez sofrer tanto, referindo-se a seu pai como se eu fosse a responsável. Mas também, que feliz fui durante aqueles anos em que, como amigos, como namorados, você dizia, percorríamos a pé toda a Madrid, a grande via Alcalá ou a Rosaleda, contando-nos nossas coisas com tanta cumplicidade. Ao fim do passeio, você me dizia: que curta foi a tarde para tudo que tínhamos que dizermos, você e eu, mamãe. A memória vai me criando, alterando a ordem da causalidade, como se o efeito precedesse a causa. E na rua Barquilho você me precisou. E do pintado ao vivo, você diria que as lembranças é que têm formado a você e a mim, como no abricó, a semente engendrada. Meses sem ver você. Que lento passava cada dia. E como você me beijava quando chegava o trem da cidade Rodrigo e voltava a me ver. Beijos longos e apaixonados, tomando-me em seus braços. Beijos arrebentando melancolia. Beijos entre a vida e o vazio. Beijos bizarros como o garro. Beijos gordurosos, rebuçados de alcaçuz, beijos protocolares à porta do colégio, beijos salpicados de lágrimas e soluços, beijos educados de menino de colégio, beijos de sábios umbidos, beijos de infinitas cores, beijos reverentes e justos, beijos de fulgores precisos, beijos de recompensa, beijos ministrados pelo arrebatamento, beijos impacientes, beijos sem freios, beijos graciosos de menino a menina, beijos saciados tão somente de essência, beijos enredados na peripécia, beijos espontâneos como o altruísmo, beijos vorazes,
beijos insaciáveis, beijos torpes, mas tão doces, beijos irrepetíveis de sua infância. Ninguém pode me premiar quando me sinto amparada por minhas lembranças. Me lembra a lenda do mais cruel martírio chinês. As vítimas eram sempre 2 enamorados ou 2 escravos fugitivos. O carrasco os acorrentava um ao outro pelos pés e o depositava no fundo de um mais profundo poço tampado. Ao cabo de meses, quando o carrasco abria a profunda fossa, os restos das vítimas mortas, entredevoradas, ancoradas no fundo, eram pastos de vermes necrófagos. Você é tão esperto e sabe tantas coisas. Não foi em vão que ganhou o prêmio de superdotado. Agora diz que me lembra esta história chinesa, como se eu a conhecesse. Por isso você me escreveu. A você e a mim. A guerra civil, atrás da história, nos infligiu este martírio chinês. A ponto também estivemos de nos devorar. Mas, inclusive, prisioneiro da fatalidade, eu sonhava com a esperança. Aquela que alimentou a minha infância e a minha adolescência com você. Mas que recriminações são vorazes nos dirigimos então? Quando você, meu próprio filho, me acusa nada mais, nada menos de ter denunciado a seu pai, de ter sido eu a responsável por ele ter sido condenado à morte. Mas aqui eu tenho o rascunho da carta que eu escrevi faz quase 20 anos. Tomei a determinação de não lhe responder, já que em sua carta não me pedia explicações a respeito do assunto. Mas parece que em seus parágrafos destilaram véu, como se não tivesse outra missão que a de lançar contra mim, sua mãe, dardos feridos. Isso me pareceu no primeiro momento e por isso decidi não lhe responder, já que eu não poderia colocar em tom de combate deste tipo. Mas justamente por eu não lhe responder é que você poderia crer que toda esta peçonha, que não acredito que saia do seu coração, seja verdade. Você começa dando a entender que sou responsável pelo que aconteceu ao seu pai. Todavia, a gente daquela época que poderia... Eu quase nada disse aos que o condenaram à morte. Somente o indispensável. Eu não tenho sido nada mais que escrava de vocês, do seu pai e sua, a todo momento. Quantas mulheres vivem de qualquer maneira a divertir-se em bares, cabarés, cinemas? Muitíssimas. Eu poderia ter feito o mesmo, mas preferi sacrificar-me por seu pai e por você, meu filho, de uma maneira silenciosa e humilde. Quantas vezes eu disse a seu pai: você vai me deixar viúva e a seu filho órfão. Mas o que ele fez? Sem ouvir-me, seguiu o seu culpável caminho. Os que falam de minha denúncia se esquecem que dias depois de sua detenção e das torturas dos primeiros dias, quando já estava no cárcere, eu me apresentei com você, a mulher do chefe supremo do exército de Melina, e pedi pela salvação do seu pai, quando na verdade ele já estava condenado e ninguém mais poderia perdoá-lo. Foi com você. Eu acredito que você ainda tem em mente a figura do soldado que
que nas escadas custodiava a moradia e que me disse ao sair dali: não chore, mulher. Você me diga que eu não me levava pacotes de comida ao cárcere me faz rir, se não fosse coisa de chorar. Se eu dissesse uma pessoa alieiosa, eu compreenderia. Mas você sabe que eu ia a pé todos os dias ao escritório da Rua Serrano, por faltar-me, na realidade, o simples custo do metrô. E que chegava o dia do seu santo e que eu não podia comprar para você sequer um pirulito. Não é que vivíamos modestamente, senão que estávamos em plena miséria. Também se lembrará que para comemorar o santo do avô, se tomava como coisa extraordinária um ovo frito. E você me respondeu, sem piedade: me lembra o fato que não põe em dúvida o miseravelmente mal que vivíamos. Era a triste fatalidade da maioria dos espanhóis naqueles anos de pesados anseios. Mas papai poderia ter voltado para casa. Poderíamos ter desfrutado de um salário a mais, já que os estudos de meu pai eram superiores aos seus. Não permitindo o seu retorno, impediu-me de beneficiar-me, ligeiro que fosse, de sua presença. E não se esqueça da carta de reclamação que me enviou o próprio diretor do presídio, escandalizado com o seu comportamento com o papai. Eu tive que me responder. Esta carta de recriminação que me enviou o diretor do presídio de Burgos demonstrava na realidade que naquela época, mesmo que eu não estivesse oficialmente encarcerada, era eu a prisioneira. Durante os primeiros anos em Cidade Rodrigo, eu não saí nem uma vez por vergonha. Você bem sabe que eu não me atrevia para que não me apontassem, me insultassem por ser a mulher de um preso político. Antes de nos instalarmos definitivamente em Madrid, quando fui a Burgos para trabalhar de mecanógrafa, eu era a prisioneira. Eu havia sido arrancada de minha vida e de meu filho. Você esteve durante anos a centenas de quilômetros. A mim foi imposto um trabalho que me era odioso. E para acabar de fazer de minha vida um verdadeiro calvário, eu comia a mesma comida todos os dias. Comida fria, comida autêntica de quartel. A comida que davam aos que tinham a família na Zona Vermelha e que a mim deixavam utilizar ininterruptamente por uma módica quantia. Com que assim economizava, podia enviar a você um dinheirinho para a sua manutenção. E você me respondeu: assim, o policial que cuidou do seu pai no processo, ele se portou muito bem. Ele fez o que pôde para que não o condenassem à morte. Se esforçou por ele mais do que por qualquer um dos que defendeu. E mesmo que este senhor tenha sido morto, é justo dizê-lo e sentir até o agradecimento pelo muito que fez pelo seu pai. Eu não gosto que o chame de fascista e cúmplice de seus torturadores, como você disse. Você me respondeu sem piedade, fazendo sangrar o meu coração. O mais difícil de compreender, inclusive para alguém como eu, que tanto lhe quer, é que você insultava papai com tanta pujança. Em vez de lhe enviar um modesto símbolo que representasse o nosso afeto,
você o encurrala com ódio. Como foi capaz de dizer ao diretor do presídio onde estava escondido? Não lhe assaltou o brilho por não permitir que o escrevesse eu, seu filho? Por que ele leu todas e cada uma das cartas e cartões que meu pai me enviava? Como lhe passou pela cabeça, você, a quem a glória engalana, semelhante vento? O Conselho de Guerra de Oficiais Generais me condenou ao encarceramento, me retirou a liberdade, mas não o condenaram à incomunicação com seu filho. Quantas cartas meu pai me enviou, quantos presentes, quantos álbuns de fotos, quantos desenhos, nada chegou em minhas mãos, sequer ao meu conhecimento. Me dói que você diga ou muito bem que se cortou o seu defensor. O defensor tratou de dar com sua presença no fundo da noite uma leve aparência de legalidade a uma paródia de processo. Este defensor em nada pôs em dúvida a ilegitimidade de tão ilegal processo e tribunal. Nunca objetou que era injusto condenar a um homem acusado de rebelião militar, precisamente por militares rebeldes ao governo legal. Oficiais sediciosos, abraçando cercaduras de gelo que naquela época controlavam apenas uma parte e mal do território, como reconheceram os serviços secretos hitlerianos meses depois de iniciada a guerra. O defensor nunca se atreveu a formular um só argumento de justiça e nunca citou a uma só testemunha para a defesa. Não vou aqui felicitar a um dos membros de uma farsa tão trágica. Em minha memória fica como um dos colaboradores dos carrascos de meu pai, mesmo que compreenda que, se ele não tivesse interpretado tão sinistro papel, outro o tivesse feito naquela longa noite em que esfaquearam os luzeiros. Tratei de esquecer o que me escreveu. Você, meu queridíssimo filho, em quem tenho posto todas as minhas complacências. Você, que tem infinitamente mais inteligência e cultura do que eu. Pobre viúva sem defesa. Mas agora, que felicidade, meu filho. Você está a milhares de quilômetros e imagino você juntinho de mim. Esta manhã, ontem à noite, a véspera do meu aniversário, a carteira me entregou sua carta. A primeira desde há muitíssimo tempo. A única que você me escreveu depois dos seus 19 anos. Durante estes anos, esperava por esta sua carta de amor, eu preferi lembrar de você como você é verdadeiramente, não como o autor daquelas horrorosas cartas de há mais de 20 anos. Me lembro como uma vez na Praça do Conde você me disse: sonho com uma esperança que eleve até os céus suas ondas de espuma. Hoje, conta em sua carta que, ansioso de você mesmo, instalou o seu retiro e o seu privilégio em seu sótão. Imagino o quanto a minha ausência lhe entristece, assim como a sua me atormenta. Subindo as escadas de sua casa, você alcança a solidão para ter a impressão de que recebe a minha visita. Por isso hoje me escrevi. A sua beira penso, não sou eu sou, tampouco nem papai nem você
são os que são. Atrás da história, com seu gélido resplandecer de submissões, nos enchiquinhou e nos transformou em estábulos de estados. Como se, para alcançar o lugar do paraíso, tivéssemos que ter traído inspirações e anseios. O mais provável é que seu pai tenha morrido depois de fugir do cárcere. Ontem eu visitei uma velha amiga, pintora, quase centenária, e me disse: podia ser eu, por idade, de sua mãe ou sua avó. Vindo a subir as escadas diligente para apagar o desenho que queria buscar, eu me pus a pensar em você e em mim. Desejo que você não morra nunca, meu filho. Jamais. E que eu possa sempre lhe proteger. Com que nostalgia eu me lembro daqueles anos antes da ruptura, antes da tragédia, que nos unia frente a todos e frente ao destino, em Cidade Rodrigo e em Maria. Quando, ao me ver na Alameda, nos dias de festas, quando nos endomingávamos, quando eu estava na Alameda, e você me dizia: você é a primavera de Botticelli, mas só para mim. Ou quando ouvíamos os concertos ao ar livre, somos como dois namorados, você dizia, sentados nas cadeiras de ferro do retiro. Quando você me dizia que eu era La Traviata, travessa de Rosaleda, ou uma marra de Goya, recostada no banco da praça. Durante o tempo de um sopro, era, junto à sua formosura formosa, filho meu. Madrasta História abriu um parêntese de raiva que tem chegado até quase hoje. Como não fomos capazes de compreender que a tragédia da Guerra Civil nos impulsionava a nos devorar no fundo do poço da tragédia? Esse foi o nosso martírio chinês. O seu pai foi linchado ao som de cabunas. A culpada não fui eu, foi Madrasta História. Quando seu pai foi condenado e atormentado, a culpada não fui eu, foi Madrasta História. Quando seu pai foi negado e levado ao calabouço, a culpada não fui eu, foi Madrasta História. A sós com a morte, os juízes, e não eu, o condenaram à condição de escravo ou de louco. Por isso, você anotou em seu diário: mais que repulsão, esses juízes inspiram piedade ao justo. Lá onde o cuco assovia entre alfazemas. Pobres magarefes! Com quanta fantasmagoria penetrou a quimera na voracidade durante aqueles trágicos anos. Quando você se inteirou da tragédia, do que realmente havia acontecido ao seu pai aos 15 anos, você escreveu em seu diário: passa a vida diante deste diário, tal arroio, em um nublado entardecer sombrio, sem que nada formoso nele possa se refletir. Eu fiz esforços para me consolar, inúteis, e você os fez para esquecer-se de mim. Para maldizer a minha memória, tentou aborrecer-me de tão irracional maneira. Escreveu altaneiro no diário:
Trato de ser meu próprio amo. Espero calçar ao universo, mamãe. Para me negar, você inventou subterfúgios. Brinco de ser meu próprio pai. E às vezes acredito consegui-lo. E quando carregava nas costas o rancor de mim, anotou em seu diário: tão só me embarga um infinito vazio. Mas hoje, que felicidade, meu filho! Você está a milhares de quilômetros. Imagina você juntinho de mim. Nesta manhã, do dia do meu aniversário, a vizinha me trouxe um fax com a sua carta. A primeira desde há muitíssimo tempo. A única que você me escreveu depois dos seus 19 anos. Você tratava de me esquecer. Esquecer como em sua adolescência vinha me ver em minha casa e me dizia: mesmo que vista sua camisola branca, é como se estivesse vestida de todas as cores e enfeitada por todos os adornos. Você é a formosura do amor. E eu lhe respondia, modesta, sedutora, risonha e encantada: é que para você eu sou a fantasia. Na verdade, eu era muito mais do que isso. Eu aparecia a você como a sua imaginação, a arte de combinar as lembranças. Em Madrid, aos 12 anos, quando você se pôs a ler a mitologia, você me transformou em Cibele. Me imaginava a mãe dos deuses, suprema e eterna, a deusa da fertilidade, rodeada de flores e de frutos. E uma vez, fazendo eco às suas alucinações, me perguntou com angustiado: serei sempre seu menino? Seu filho muito amado pelos séculos dos séculos, como você me disse outro dia? Na verdade, você foi meu menino até que nos separamos. Fui meu menino ainda quando iniciava a sua adolescência. Os outros tinham que crescer. Você não precisava disso. Tinha a mim. Quando encontrou no armário de cozinha os documentos que lhe revelaram sobre a condenação à morte de seu pai e a sua evasão do cárcere, sim, você deixou de ser meu menino. Brutalmente você se tornou um jovem taciturno. Também ninguém nunca mais o corrigirá carinhosamente com tanto amor como eu fazia. Não chupa o dedo. Faz seus deveres. Lava bem as orelhas. Não coma com os cotovelos sobre a mesa. Como se move o tempo em minhas recordações. A guerra civil terminou um dia, mas para mim, para seu pai e para você, tem durado tanto, como se tivéssemos que repetir os ritos ancestrais do Tarobói. Descreve os ritos em sua carta. Daquela cerimônia tão antiga para render culto à mãe dos deuses. Você reproduz o texto de um poeta daquele tempo.